Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus, publicando também os comentários que fazemos a partir dos nossos estudos. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e porque vocês também têm escrito compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. Especialmente hoje me alegro por iniciar com você o estudo do texto do profeta Sofonias. Me alegro porque as correspondências que vocês nos enviam têm demonstrado o carinho e a amizade cristã. Quero incentivá-lo a nos escrever sobre a sua vida, dando-nos também a sua opinião sobre o programa. Compartilhe conosco. Nós estamos aqui para orar por você, para estreitarmos a nossa comunhão com você. Foi também esse o retorno que recebemos do Anderson, que nos escreveu lá do Parque Grajaú, aqui na capital de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Quero parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês vêm desempenhando na Rádio Transmundial, pois através do seu esforço, eu creio que muitas vidas, a começar pela minha, têm sido abençoadas através das ondas do rádio. Ouvindo hoje um dos programas, fiquei interessado no livro 7 Passos em Sua Aventura de Fé. Gostaria de solicitar um exemplar para mim. Desde já, muito obrigado pela atenção de todos e que Deus os abençoe grandemente. Querido irmão, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra, reservando parte do seu tempo para essa prática espiritual tão importante. Continue nos ouvindo e orando por nós, para que Deus conduza sempre o nosso programa. E é exatamente para orarmos que te convido agora, juntamente com todos aqueles que estão sintonizando o programa nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Fale conosco, Senhor, e conceda-nos a capacitação do teu Espírito para podermos te obedecer. Oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje vamos iniciar os nossos estudos no texto do profeta Sofonias. Vamos estudar Sofonias capítulo 1, versículos 1 a 6. Entretanto, antes de tratarmos diretamente com o texto, creio ainda ser importante mencionar mais 2 aspectos importantes do ministério profético do Antigo Testamento que vão nos ajudar a perceber que, ao estudarmos essas passagens proféticas, devemos estar atentos para a sua interpretação. Muitas profecias e muitas promessas foram dadas e foram feitas à nação judaica. Para interpretar corretamente esses textos antigos, todas as promessas e profecias têm que ser interpretadas à luz da vida e do sacrifício do Senhor Jesus. As promessas e profecias referiam-se a bênçãos materiais, às bênçãos físicas e contextuais. Depois de Jesus, o entendimento do Novo Testamento é diferente. Paulo disse claramente que devemos bendizer o nosso Deus, pois ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Veja isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Em confirmação e acréscimo a essa maravilhosa verdade, também o apóstolo Pedro afirmou que fomos salvos para uma herança incorruptível,
sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Leia isso lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Sim, para os dias da nova aliança, temos que entender que as promessas e as bênçãos são espirituais, e todas elas têm um sim em Cristo, isto é, todas elas já foram concretizadas em Cristo, conforme a afirmação de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Portanto, essas promessas já são nossas, se nós estivermos em Cristo. Embora seja essa uma grande e libertadora verdade, é necessário conhecermos o que os profetas antigos disseram a respeito daqueles e dos futuros dias conforme as revelações de Deus. Eles proclamaram o juízo de Deus contra o seu povo desobediente, a disciplina do Senhor contra o desprezo à sua lei, e isso também aconteceu com relação às nações estrangeiras. A disciplina do Senhor aconteceu, por exemplo, contra o Reino do Norte, e eles foram arrasados pela Assíria em 722 a.C. A Assíria, escolhida por Deus como seu instrumento de justiça contra Israel, foi depois castigada e destruída pela Babilônia. Embora tivessem visto os acontecimentos que o Reino do Norte tinha enfrentado, o Reino do Sul, Judá, não se corrigiu. A maioria dos seus reis e das autoridades religiosas foi má e não andou nos caminhos do Senhor, com exceção de alguns, dentre os quais Ezequias e Josias, reis de Judá, aparentados desse profeta, do profeta Sofonias. A Babilônia também foi escolhida então por Deus e seria o seu instrumento de justiça contra Judá. Mas por sua violência, arrogância e idolatria, depois de servir como instrumento nas mãos de Deus e depois de punir severamente Judá, a própria Babilônia também seria punida e cairia diante do Império Persa, o que de fato aconteceu em 586 a.C. Querido amigo, o profeta Sofonias então exerceu seu ministério em meio a essa situação, antes que a Babilônia concretizasse a queda de Judá, de Jerusalém e do templo. Vale a pena então recordar que o rei Josias herdou o trono de Judá depois do assassinato do seu pai, o mau rei Amon. Veja isso lá em 2 Reis, capítulo 21, 19 até capítulo 22, versículo 2. Amon tinha sucedido um outro mau rei, o rei Manassés. Ora, essa era uma tarefa muito difícil, a tarefa de recuperar o culto a Yahvé era uma tarefa muito difícil. Recuperar todos os males provocados por esses reis era uma tarefa muito difícil. A nação estava mergulhada no paganismo e no culto idólatra. O culto verdadeiro a Yahvé, o Deus vivo, estava esquecido e não mais se praticava. A situação era caótica. Judá estava em meio ao caos político e religioso. Sofonias então viveu nessa época, numa época de grande decadência e de profunda dissolução social, moral e religiosa, no momento em que o mundo também estava experimentando violentas e rápidas mudanças no poder mundial. Na descrição que Sofonias faz de Jerusalém, ele afirmou que o povo, os governantes, os falsos profetas e os sacerdotes eram culpados e seriam todos eles punidos. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, conforme ele menciona no capítulo 1, versículo 13. Nesse mesmo tempo, o profeta Jeremias também exercia o seu ministério, e por isso Jeremias, Abacuque e Sofonias enfatizavam uma mudança de atitude, o arrependimento. E certamente as suas palavras ajudaram o movimento reformador colocado em prática pelo bom rei Josias. Ora, diante desses acontecimentos, é importante percebermos dois aspectos da profecia veterotestamentária. Consideremos, primeiramente, o centro da mensagem profética.
Além da mensagem de castigo, de punição e condenação pelos muitos pecados do povo, é sempre bom lembrar que os profetas escriturísticos nos apresentaram como centro de suas mensagens a majestosa e cativante figura de um descendente de Davi, mediante o qual se realizariam as promessas que enchiam os justos e os que criam de grande esperança, de grande entusiasmo. Haveria punição, haveria destruição, haveria o desterro, haveria o exílio. Mas haveria restauração, renovação e salvação. Esse descendente de Davi, anteriormente prometido, seria o salvador do povo, o restaurador da religião e da justiça, o soberano de um reino eterno de paz. Os profetas então designaram esse ser especial com diversos nomes, com diversos títulos: Emanuel, servo do Senhor, rebento de Davi, semente divina, servo sofredor, enfim, vários títulos. Porém, em raríssimas ocasiões, esse ser especial foi denominado com o título de Mexias, ou Messias, que significa ungido. O título ungido, o título Messias, que mais tarde se tornaria até um termo técnico e pessoal. Ele foi usado bastante pelos apóstolos no Novo Testamento, conforme nós lemos, por exemplo, em Lucas 4:18, 4:26, 10:38. Nós vemos também o autor Lucas usando várias vezes nas pregações de Pedro e Paulo o nome de Messias, referindo-se a Jesus. Para nós cristãos, Jesus de Nazaré é o Cristo, o ungido, o Messias prometido por Deus. Então esse era o centro das profecias dos profetas do Antigo Testamento. Um outro aspecto que devemos considerar é o uso das profecias pelos autores do Novo Testamento. Isso é importante entendermos como é que os autores inspirados por Deus, autores dos livros do Novo Testamento, puderam usar o material que já estava canonizado, que já estava aceito, isso é, os livros do Antigo Testamento. Destacam-se nesse aspecto os livros de Mateus, entre os 4 evangelhos, e o livro de Hebreus, entre as cartas. Esses livros citam mais do que qualquer outros livros o Antigo Testamento, as suas profecias e a referência ao Messias, identificando-o com Jesus de Nazaré. Os evangelhos citaram várias vezes que os acontecimentos que se viam na vida de Jesus tinham sido profetizados pelos autores dos livros proféticos. Os apóstolos também compreenderam assim e se referiram a ele frequentemente no Novo Testamento, mencionando as palavras dos profetas para provar aos judeus que o Messias que os profetas preanunciavam era o mestre deles, isto é, Jesus de Nazaré. Sofonias também. Sofonias, como os outros profetas, profetizou momentos futuros de esperança para o povo, como nós veremos no capítulo 3. Porém, antes de que a esperança de um futuro glorioso se concretizasse, a justiça e o castigo de Deus seriam experimentados. Deus faria derramar sobre Judá o seu castigo, a sua justiça. Por isso podemos então estudar esse primeiro parágrafo de Sofonias sob o seguinte título: A aplicação da justiça divina. Eu repito para você, se você tiver condições, pode anotar. Conforme Sofonias, capítulo 1, versículos 1 a 6, o título para a nossa reflexão é A aplicação da justiça divina. Querido amigo, embora esse seja um título como uma verdade indiscutível, porque a justiça divina de fato será aplicada, nós temos muitas pessoas que não creem que Deus vai nos castigar no final de nossas vidas. Afinal eles dizem, Deus é amor, isso não vai acontecer. Outros, infelizmente, não creem que teremos um juízo.
estão errados também de acordo com a Bíblia. Outros, então, creem que podem escapar da justiça divina. E a pergunta que se faz é, será que é possível escapar dessa justiça divina? O próprio Sofonias responde que não. Buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor, conforme estudaremos no capítulo 2, versículo 3. Querido amigo, de fato, não nos é possível esconder-nos de Deus, não nos é possível escapar da justiça divina. Ou melhor, a única maneira é nos humilharmos, buscarmos a justiça e o próprio Deus. Embora os profetas alertaram e indicaram ser esse o caminho, o povo de Judá, o povo que deveria representar Deus entre as nações, estava completamente distante do Senhor. E por isso teriam que enfrentar essa verdade. Então, esse princípio, o teor do texto que hoje estamos meditando, nos adverte da seguinte maneira: a justiça divina certamente será derramada sobre todos aqueles que se desviam, deixando os caminhos do Senhor. Eu repito, esse é o princípio que extraímos desse texto de Sofonias capítulo 1, versículos 1 a 6. A justiça divina certamente será derramada sobre todos aqueles que se desviam, deixando os caminhos do Senhor. Nesses versos nós encontramos 5 maneiras de Deus aplicar a sua justiça sobre aqueles que o abandonaram. Primeiramente, Deus aplica a sua justiça escolhendo o seu porta-voz. Veja o versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Querido amigo, o normal na literatura hebraica é que a genealogia serve para estabelecer o direito da pessoa na conquista do poder, das propriedades, na posição social e na atenção que deveria ser dada a tal pessoa. Como vemos nesse verso, a origem de Sofonias, registrada no seu livro, vinha de 4 gerações anteriores. Ele era aparentado do saudoso rei Ezequias e do atual rei Josias. Quem o ouvisse deveria dar-lhe toda atenção. Assim, mencionar um antepassado tão distinto e querido do povo daria maior autoridade à sua mensagem e indicaria também que o espírito reformador de voltar para Deus era uma tradição familiar. Sua voz, sendo da realeza, certamente chamou a atenção dos seus conterrâneos. Porém, o que deveria chamar realmente a atenção do povo, das autoridades governamentais, militares e religiosas, não era a sua origem. Era importante, mas não era essa atenção prioritária. O que deveria chamar a atenção da sua geração, como deve chamar a nossa atenção, é que as palavras que seriam proclamadas era e ainda são a palavra de Deus. A mensagem que Sofonias proclamou não era uma mensagem humana, era a voz divina. A mensagem não era do profeta Sofonias, não era a sua visão sobre os acontecimentos em Judá, em Jerusalém e nas grandes forças humanas que disputavam o controle do poder mundial. É certo que podemos perceber que, pelo seu estilo literário, pelo uso correto do hebraico, podemos até deduzir que Sofonias era alguém bem antenado com os fatos que ocorriam ao seu redor. Todas as observações de Sofonias e até a sua visão da vida tinham valor. Mas a mensagem, o conteúdo dessa mensagem, as observações a respeito do seu povo, eram da parte do Senhor, eram de origem divina. A mensagem era e ainda é de Deus. Sofonias era apenas um porta-voz. E a pergunta que eu faço é se você tem reconhecido os verdadeiros mensageiros divinos. Em segundo lugar, Deus aplica a sua justiça sobre toda a terra. Versículos 2 e 3.
De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. A partir desses versos, então, temos o registro dos oráculos do juízo divino que viria sobre Judá e, especificamente, sobre Jerusalém e o templo. Sem preâmbulo, sem introdução, sem palavras amenas, Sofonias lança a palavra de juízo como se fosse um relâmpago. Nesse verso 2, Sofonias diz que o dia do Senhor será como fogo arrasador e vai consumir todos os seres viventes da terra. Essa não era uma possibilidade imaginada pelo profeta, não. Essa era uma palavra divina. Era a sentença condenatória de Deus. Por isso, 2 vezes ele diz, diz o Senhor, diz o Senhor. O verso 3 indica que a alternativa às águas do dilúvio no dia de Noé será o fogo universal, que inclusive será mais destruidor do que aquela primeira sentença de destruição, de juízo. Por quê? Porque esse fogo, esse juízo, afetaria até os peixes do mar. O fogo e não mais a água seria o elemento do juízo de Deus. Isso nós confirmamos lá na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Querido amigo, o uso do verbo consumir, consumirei, veja bem, aparece 3 vezes nesse verso. No verso 3, os homens e as feras seriam atingidos. Lembrando sempre que a maldição resultante do pecado não recai apenas sobre o homem, mas também atinge a própria natureza. O que você espera receber de Deus? Destruição ou salvação? Em terceiro lugar, Deus aplica a sua justiça sobre o seu próprio povo, o povo de Judá, conforme o versículo 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e dos seus sacerdotes. Aqui o profeta se refere especificamente à terra de Judá, cujos governantes e o próprio povo receberam essa mensagem. E a mensagem era de destruição, de extermínio. Aqui nesse verso temos a primeira condenação contra a idolatria. Eles tinham trocado Deus para adorar aos deuses da fertilidade dos cananeus. Adoravam a Baal. O mesmo Baal que Elias tinha derrotado na sua luta contra os profetas no Monte Carmelo. Me permita perguntar, a quem você adora? Você tem algum ídolo ou você se relaciona diretamente com o único Deus? Em quarto lugar, Deus aplica a sua justiça sobre os adoradores dos deuses falsos. Versículos 4 e 5. Exterminarei desse lugar os que sobre os eirados adoram o exército dos céus, e os que adoram ao Senhor, e também juram por ele, e também por Milcom. A segunda condenação era contra o sincretismo, isto é, tinham misturado o culto a Yahvé com os rituais, a adoração às estrelas e a Moloque ou a Milcom, deus dos amonitas. Esse sincretismo não era novo em Israel, pois já desde a época de Salomão já haviam altares a deuses estrangeiros. O povo pagava os sacerdotes de Yahvé e ao mesmo tempo aos sacerdotes idólatras. Como bons pagãos de todas as épocas, incluindo a presente, subiam nos terraços para adorar o sol, a lua, as estrelas. Professavam lealdade a Deus, porém na prática adoravam os deuses pagãos. E finalmente, em quinto lugar, Deus aplica a sua justiça sobre os que desprezam o seu nome e aqueles que não o buscam, conforme o versículo 6. Exterminarei desse lugar os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Querido amigo, a terceira condenação era contra a indiferença ao Deus verdadeiro. Tinham deixado de invocar o nome de Deus ou de segui-lo na sua vida diária. Já não buscavam a vontade de Deus. Sofonias mostrou que pensavam que Deus não iria ficar entristecido com eles.
criam que Deus não se importava, mas estavam errados. Deus exterminaria desse local aqueles que o desprezam e não buscam. Querido amigo, quero encerrar a nossa reflexão dizendo que eu tenho orado por você, para que você não se desvie dos caminhos do Senhor, para que você não tenha que enfrentar a justa retribuição de Deus. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça cega